E aí pessoal, aqui é Gai Gaia. Vamos ter uma discussão aqui de RPG sobre nobre é classe ou não é. Isso aí é uma coisa curiosa, é uma discussão que está rolando dentro do grupo de Tormenta RPG e eu queria dividir de forma geral com os outros grupos de RPG. Em especial com os RPGs que são derivados de D&D. Por que isso? Isso é uma coisa que eu falo mais para os grupos de D&D porque é em D&D que classicamente a questão de classe, as profissões aventureiras, elas foram tornadas como um pináculo central do RPG mundial. Então é basicamente isso. E o que está acontecendo? Eu vou fazer um resumão da situação para vocês entenderem o que é. Tá saindo o Tormenta 20, teve a campanha no Catarse, que bateu todos os recordes de maior arrecadação, e aí o Tormenta 20 seria essa versão do sistema e do cenário de Tormenta, um dos maiores, o maior cenário de fantasia do Brasil. Seria uma nova versão de regras que teria como objetivo ser mais simples, rever as regras, etc. Que seria o T20 e o Tormenta 20. O que acontece? Tem várias classes, vários repensamentos acerca das mecânicas dentro do sistema, e uma das classes colocadas é a classe Nobre, que ela já apareceu em outros materiais de Tormenta, isso é verdade, mas tem como classe fundamental, básica, dentro de um livro central, é a primeira vez. Então, isso aí tem levantado um monte de discussão dentro do grupo de Tormenta sobre se Nobre é uma classe ou não. E aí nós vamos aqui discutir isso, porque, ao meu ver, Nobre não é uma classe. E aí vamos pensar um pouco sobre isso. O que é uma classe em D&D? Tomando os D&Ds especialmente mais contemporâneos, porque nós também vamos falar aqui sobre a velha guarda, que muda um pouco as questões. Nobre, isso é interessante pensar. Nobre o que é? O que é ser um nobre? Basicamente, compare isso com ser um guerreiro, com ser um ranger patrulheiro, com ser um ladino. O que tem de diferença entre essas duas questões? As classes em D&D, especialmente D&D contemporâneo, elas estão relacionadas às profissões aventureiras, que diferencia do nobre, que normalmente é uma origem de personagem. Até podemos ver isso em D&D quinta edição, que entrou com as origens, então nós podemos ver esse atrito, essa diferenciação. Nos jogos old school, nos jogos velha guarda, em D&D primeira edição e edições mais antigas, e também nos jogos OSR, jogos velha guarda, como Lamentation of the Flame Princess, e semelhantes, como temos também o Astonished Soldiers, não, mas tem eu esqueci agora o nome, que é o Autark Publishing, que faz o jogo jogo de guerra e tal. É o Conqueror King, Adventure Conqueror King, também tem essas questões. O que nós vemos em jogos old school, existia sim a possibilidade de você ter coisas como Halfling ser uma raça, ser uma classe. Você jogava de Halfling, Elfo era uma classe, Anão era uma classe. O que isso quer dizer? Nessas noções de D&D mais antigo, que estava mais próximo das raízes da literatura de fantasia clássica e de Senhor dos Anéis, que são as duas principais vertentes que originaram o D&D antigo, as primeiras edições de D&D, o que você jogava eram os estereótipos. Somente os humanos que eram guerreiros, que eram magos, que eram ladinos, clérigos, porque as raças não humanas, na verdade, elas eram isso mesmo, eram as raças não humanas. Então você jogava de Halfling, você era um Halfling nível 4, você era um anão nível 3, você era um elfo nível 6. Então basicamente as raças estavam intimamente ligadas aos estereótipos e ao que elas faziam. Todo Halfling era meio que um ladino guerreiro, todo anão era meio que um guerreiro diferente, todo elfo era meio que um mago guerreiro, e por aí vai. Com a D&D e depois edições futuras de D&D, houve uma separação daquilo que era visto como a profissão de aventureiro e sua linhagem racial, sua origem, por assim dizer. Sua ancestralidade, como é hoje aplicada no Pathfinder 2ª edição. Então, houve essa separação que virou uma base para praticamente todos os RPGs, a não ser os RPGs velha guarda. Então, o que acontece com um nobre? O que é ser um nobre? Existem 3 possibilidades principais do campo semântico de significados dentro da palavra nobre. Nobre é normalmente utilizado como o ponto de vista de linhagem, você é de uma família que é considerada nobre, então tem a questão sanguínea dessa linhagem.
Tem o ponto de vista político-social. Nobre é uma casta dentro de uma sociedade que normalmente está relacionada à casta reinante com poderes políticos. Ou tem o ponto de vista comportamental. Você é uma pessoa nobre, você é uma pessoa altiva. Então, qual é o problema de nobre enquanto uma classe de RPG? Considerando um RPG não velha guarda, um RPG contemporâneo derivado do D&D, onde há uma separação entre raça e classe, entre ancestralidade e classe, profissão aventureira. Então, o que nós vamos? Se você pensar nobre como uma linhagem, você vem de uma família que era considerada nobre, o que nós temos aí é que, se isso é permitido, então deveria também que as raças fossem classes. Então, que nem nos RPGs de velha guarda, você teria como... você não teria... Humano não seria uma raça, seria uma classe. Então você poderia ser um humano de nível 6, um elfo de nível 3. Pensem isso em D&D. D&D quinta edição, D&D quarta, D&D terceira, Pathfinder... todos os RPG derivados, ou Tormenta, que também é um RPG derivado do D&D. Imagina você jogar de humano nível 4. Você não é um guerreiro, você é um humano nível 4. Se você pensar nobre como um ponto de vista político-social, isso também é um problema. Por quê? Nesse caso também deveria ser permitido classe como pobre. Se nobre é permitido, então pobre, mendigo, plebeu, clero, repare, a classe clero deveria ser permitida. É diferente da classe clérigo. Você pode ser do clérigo, mas não ser um clérigo que lança magia. Reparem o problema da questão. Se você considerar que nobre do ponto de vista político-social. Do ponto de vista comportamental, você é nobre quer dizer que você é altivo, que você é altruísta. Então, deveria também ser permitido as classes como belo, fofinho, bonachão, fanfarrão, festeiro. Imagina você ser um humano festeiro nível 7. Você ser um elfo altruísta nível 8. É mais ou menos essa questão. Nobre é muito mais, até porque é muito mais uma origem, o seu histórico de personagem, não sua classe. Porque você pode ter nobres que não aprendem nada relacionado à aventuragem. Vamos lá, o que é a classe nobre para a Tormenta 20? É muito próxima da classe Senhor da Guerra de D&D quarta edição. É um pouco próximo da classe Inquisidor de Pathfinder. É próximo um pouco do Bardo na velha guarda, nas classes de Bardo, porque é uma classe que junta buffs em área, aumentar a força dos personagens em área, junta a questão de intimidação, diplomacia. Então, o nobre, ele é nada mais que uma classe estilo um bardo com buffs mais específicos para a batalha e relacionado à sua presença mais do que a magia de sua música. É isso que é o nobre em Tormenta 20. É essa mais ou menos a ideia do nobre em Tormenta 20. E aí, teve já alguns comentários interessantes, algumas discussões interessantes dentro do grupo, da comunidade, do grupo de Tormenta, em especial algumas colocações feitas pelo colega Pedro Marques, que ele faz algumas defesas muito interessantes do nobre. Quais são as defesas possíveis do nobre? Primeiro, o fator nostalgia. Já existe nobre em Tormenta em outras edições. Então, por questão de tradição, você pode ir mantendo nobre. Simples. Facilidade de compreensão do estereótipo. É outra defesa muito boa de existir uma classe nobre. Que o nobre, ele é uma coisa clichê em fantasia. Você tem o clássico príncipe dos contos de fadas. Ou então o tirano do conto de fada, que é aquela pessoa que tem uma presença grande e faz ser ouvida. Nós vemos isso fortemente em Senhor dos Anéis, nós vemos isso nos contos de fadas. Então quando você fala nobre e fala, imagina Senhor dos Anéis, imagina os contos de fada, para um novato vai ser fácil compreender do que se você mudasse o nome para algo semelhante, como líder, comandante, baluarte, bastião, emissário, arauto. Pode mudar um pouco essa questão do que seria simplesmente você falar nobre. Só que quais são os problemas relacionados a isso? Com relação ao fator nostalgia, Tormenta 20, que é essa nova versão, isso é interessante pra gente pensar, até mesmo para as pessoas que estão ouvindo estão mais interessadas em design de jogo, design de versões alternativas de D&D, de versões alternativas de sistema OSR velha guarda.
Tormenta 20 procura ser algo novo e já fez mudanças com a tradição, com tradições que não estão a par com o cenário contemporâneo de RPG. Por exemplo, como ela fez mudando o nome de classe. Ranger mudou para caçador. Pode ser patrulheiro, pode ser caçador, mas está mudando para caçador. Swashbuckler, que era uma outra classe em Tormenta, está mudando para bucaneiro. Então, a questão de nostalgia, de tradição, está sendo mudada para se adaptar a um cenário contemporâneo. Então, manter do nome nobre, que o grande problema é que nós estamos falando o nome nobre, porque ele não tem respaldo significativo dentro da própria mecânica do sistema de fazer sentido. E essa é a grande questão. Então, a mudança do nome nobre pode fazer sentido mesmo que vá contra o fator nostalgia, o fator tradição dentro do sistema. Além disso, o cenário de Tormenta, isso é uma coisa complicada, porque o cenário de Tormenta trata assuntos muito sérios. Ela discute sobre sistemas escravocratas, que tem raças, tem impérios que se baseiam na escravidão, dentro da escravização dentro do cenário. Você tem, basicamente, uma versão dos nazistas em Tormenta, na base dos puristas de Uden, que, basicamente, se você colocar uma classe que é nobre, cujo poder dela vem da nobreza, vem de ter sangue real, vem de ter um sangue, uma linhagem específica, isso é muito problemático, porque você vai estar dando um caráter positivo para essas coisas que você está querendo criticar. Então, essa galera supremacista que escraviza outros seres e diz que eu faço isso porque eu sou melhor, isso aí vai ter respaldo numa classe, a classe nobre, porque eu sou nobre, eu tenho o poder da minha nobreza, então eu mereço te escravizar. Repare o problema com isso. Além disso, tem os outros. Olha, o meu sangue é maior do que o seu, eu sou da classe nobre, eu, portanto, tenho o direito de exterminar você. É muito complicado, porque o cenário já trabalha com esses assuntos. Então é difícil colocar o nobre em função disso. E além disso, vem o grande ponto. Se Tormenta fosse um sistema velha guarda, faria sentido ter a classe nobre. Faria sentido. Porque na velha guarda existem, às vezes, situações das raças como classes. Então faz sentido. Contudo, Tormenta desde sempre esteve afastado disso e separou a ancestralidade da classe. Então, o nobre não faz sentido ficcional como uma classe que ganha poderes em Tormenta. Então, o meu problema, novamente, não é nem com a questão do mecanismo da classe, dos poderes da classe, mas da justificativa da existência da classe como nobre. Porque, inclusive, é uma das classes que eu mais gosto do ponto de vista de mecânica. Uma classe que se baseia em carisma, uma classe que se baseia em tentar dar buffs e debuffs a partir da sua presença. Isso é interessante. Mas você pode utilizar outros nomes. Aristocrata já é um nome menos forçoso do que nobre. Aristocrata, fidalgo, emissário, arauto, bastião, exemplar, paradigma. Paradigma é meio fraco, mas exemplar, modelar, demagogo, emissário, diplomata, político, todos esses são nomes que fazem mais sentido, até mesmo comandante, senhor da guerra, líder, todas as classes fazem mais sentido do que nobre. Então, por relação a tudo isso, a questão de Tormenta querer ser algo novo, Tormenta tem assuntos muito sérios para reforçar, dar respaldo a uma classe que se baseia em linhagem sanguínea, e até mesmo as questões do próprio mundo de Tormenta separar raça de classe. Tudo isso não corrobora para a existência do nome da classe ser nobre, podendo ser outros nomes. Mesmo que eu entenda as defesas da classe nobre por razões de nostalgia ou de facilidade de compreensão. É algo em aberto, é algo discutível, mas eu quis levantar esse ponto para discussão, tanto com o pessoal de Tormenta quanto com o pessoal de outros sistemas derivados de D&D, para exatamente pensarmos quando formos fazer nossas versões de RPG, nossos sistemas variantes e nossas derivações. Enfim, aqui foi a Gaia, pessoal. Se você gostou, dê like, dê share, comente. As pessoas estão falando para falar isso no meu vídeo, porque eu tenho 8.000 inscritos e ninguém dá like, nem share nos meus vídeos, é engraçado.
E também, se você gostou do material, você pode virar um apoiador ali no meu apoia-se /Gaigaia. Então, aqui foi Gaigaia, até a próxima.